Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Cordioli. Estou aqui hoje no Diálogos em Direito e Filosofia, na livraria A Página, para falarmos a respeito de um assunto que me interessa muito e tenho certeza que interessa a vocês, porque estão sempre me perguntando a respeito, pedindo informações e referências. Estou aqui com o Augusto Fleck e com o Lorenzo. O Augusto, ele é formado em Direito, advogado, mestre e doutorando em Retórica e Lógica Jurídica. O Lorenzo, ele é formado em filosofia e especialista em marketing, mas eles têm um projeto sensacional, algo que eu esperava há mais de 25 anos, desde o ano 2000, eu acho que eu esperava, quando eu tive que me defrontar com algumas obras. Aliás, a primeira vez que eu tive contato com esse autor foi em 92, quando eu fui ler A Política, por recomendação dos meus professores, e na época eu peguei uma tradução que era da Martins Fontes e era meio curiosa a tradução. Tá? Mas depois disso, eu tive contato, quando eu fiz a seleção para o mestrado, e comecei a me aproximar da filosofia. Fui fazer mestrado em filosofia na URGS também, filosofia do direito com Barzotto, na faculdade de direito, mas com ênfase em filosofia do direito. E uma das exigências assim da bibliografia preliminar era ética nicômaco. E aí eu comecei a me defrontar com uma grande dificuldade. Vou responder a sua pergunta. O senhor perguntou se eu queria estudar sobre que eu queria estar na reunião sobre Sócrates. A gente está gravando. Eu... Não tem problema. Sim, Posso lhe colocar no nosso vídeo? É. A senhora já fez uma participação especial. Olha a quantidade de câmera que tem ali. Mas... Seguindo aqui, depois desse pequeno intervalo, que o pessoal aqui, a gente está numa livraria, a livraria A Página, e o pessoal está circulando. Hoje é um dia de bastante movimento. A livraria está com uma promoção de 50% em todos os livros. Eu, inclusive, já segurei alguns exemplares aqui que eu tenho, mas são outras traduções, e eu vou levar para casa. E os dois colegas, o Alfeu e o Lorenzo, eles resolveram, por iniciativa própria, em virtude também da constatação dessa dificuldade, fundarem uma editora, aliás, se me permitir, Lorenzo, a Logos, e traduzirem a obra completa de Aristóteles. E mais do que isso, traduções qualificadas com supervisão dos professores universitários, bilíngues e referenciadas através de números nos parágrafos. Mas tá legal isso aqui mesmo, cara. Então, o que acontece? A gente discutia agora há pouco, às vezes tem algumas traduções que são boas, eu mesmo tenho algumas traduções, eu li o Platão numa tradução boa, que acho que é da Martins Fontes, mas é uma boa tradução. E não tinha referencial em número, e isso já dificultava para a citação. Então esse é um primeiro passo, a tradução ser boa. Segundo, ter referencial em número. E terceiro, acho que o luxo é ser bilíngue, ter grego e português. Agora, a cereja do bolo é que ela ainda vem encadenada em capa dura, senhores. Então, nós estamos com dois empresários aqui, empreendedores, né, que além das suas outras atividades, mantém um selo editorial que se propõe a publicar a obra completa de Aristóteles. Então, não sei qual dos dois gostaria de começar, talvez aí podemos começar com por que Aristóteles é importante, como nasceu esse projeto de traduzir a obra completa de Aristóteles? Então, eu já trabalhava em outros projetos editoriais, eu conheci o Augusto há bastante tempo, né? A gente tinha um grupo de leitura de Platão, que era tocado pelo Augusto, né? E na filosofia, da minha parte, né? Cada um tem suas motivações, mas eu constatei que faltavam edições de Aristóteles, né? Eu me lembro que eu comprei na língua portuguesa, fui procurar, não tinha nada. Da Ética de Como, que é um livro comum, não é a Parva Naturalia, não é... Sim, Virtudes. Exatamente. Ele tem um livrinho sobre virtudes também. Sim. Então, quando eu fui falar com o Augusto, né, o Augusto é uma das pessoas que eu conhecia que mais levava a sério o estudo da filosofia. Aí eu falei assim, olha, cara, a gente está trabalhando aqui nos projetos editoriais, né, vamos fazer um de filosofia para fazer o Aristóteles. E aí a gente modelou toda a editora, o modelo de negócio foi construído de maneira estudada para tornar possível as obras completas do Aristóteles. Isso foi pensado desde o início, assim. Só que assim, ó, você simplesmente lançar os livros no início, isso é impossível. Não tem funding, não tem base para isso, né? Então a gente escolheu o modelo de assinatura de livros para construir uma comunidade de pessoas interessadas em filosofia e a posteriori iria comprar as obras completas de Aristóteles, né?
Até porque eu imagino que seja um projeto muito custoso, talvez até por isso não tenha sido desempenhado no Brasil ainda, né? Eu me lembro, inclusive quando saiu 2002, a Suma Teológica bilíngue também, pela Loyola, foi muito festejado, que também era uma obra que não tinha em português, né? Sim. Mas são vários volumes e nem sempre todos os volumes interessam a todo mundo, e isso tudo envolve que a pessoa olha o papel e enxerga isso aqui e pensa que é isso que tu está vendendo ou disponibilizando para o mercado. Mas tem todo um trabalho de separação dos textos, no caso dos textos gregos, tem uma questão de encontrar qual o texto grego, que a gente sabe tem várias consolidações de texto grego, e muitas vezes quando trabalha sério a gente vê que eles colocam ainda menções, olha, nessa consolidação do texto original está assim, tem a do Baker, tem outras todas, né, e aí com base em textos, então tem todo um trabalho prévio à tradução, depois o trabalho de tradução, né, que eu acredito que não são vocês que estão traduzindo, contrataram tradutores. Sim, então, já uma equipe assim, com vários tradutores, especialistas, lá com formação universitária em letras clássicas, alguns em filosofia, e que estão todos em diálogo também, discutindo todas as opções de tradução, Que maravilhoso. A própria interpretação filosófica da obra, assim, é um diálogo constante para qualificar as nossas traduções. E esse trabalho fica por todo esse trabalho está atrás do resultado que é isso aqui, né? E vocês pretendem traduzir toda a obra do Aristóteles, então? Como é que é mais ou menos o cronograma das publicações aqui? Assim, nós dividimos ali a obra completa de Aristóteles de acordo com a divisão tradicional das partes do corpus aristotélico. Então nós temos essas nossas primeiras edições são do Organon, as obras de lógica de Aristóteles. Nós vamos ter obras de filosofia da natureza, então inclui a física sobre o céu, Parva Naturalia, sim. A metafísica e as obras de filosofia prática, então a ética, a política, os econômicos e assim por diante. Nosso cronograma não vai seguir estritamente essa ordem dos próprios volumes. Nós vamos ter alguma variação, assim, levando em conta vários fatores diferentes. Mas é um nosso cronograma aí que vai se estender ainda por alguns anos, aí, por mais 4 anos. E se a pessoa compra as obras completas de Aristóteles, como a gente quer que a obra aristotélica seja espalhada por todo o país, porque assim, né, acho que a língua portuguesa do Brasil nunca efetivamente leu Aristóteles. Acho que isso causa um dano na cultura. Quem leu em outro idioma. Exatamente. Né? Então, quem compra as obras completas, ela pode escolher uma instituição para doar o Organon. Sim. Então, é um projeto que a gente tem para conseguir popularizar, de fato, isso aí. Né? Doar para bibliotecas, para universidades. Isso. Que interessante. Sim, eu entendi exatamente como eu acho que a cultura deve ser tratada só. Eu já negociei com bastantes livreiros, não é o caso de vocês, porque vocês, normalmente não é o que acontece, né? Vocês estão saindo da cultura para difundir a cultura. Bom, também acontece isso, mas muito mais, antigamente, o livreiro é um cara que enxerga o livro como um produto, não como assim o conhecimento, né, sabe? Isso é curioso, e é bem curioso, assim, quando eu comecei a ter contato e negociar com editores, mas como vocês têm essa vocação acadêmica e essa vocação de difundir essas ideias, então deram esse passo além também, e estão, mais do que isso, parece, formando uma comunidade aristotélica no Brasil, então, é a ideia de vocês. São mais de 1.500, 2.000 pessoas que compraram as obras completas de Aristóteles. Uau! Sim. Uau. E nós estamos com 7.000 assinantes na Logos também. Então, quando o pessoal falava de filosofia, quanto que a gente queria fechar o primeiro ano? Era 2.000 assinantes, 2.500, coisa assim. Superou todas as expectativas, né? Uau! E aí, como é que faz para adquirir as obras completas? São 2, vocês me falaram, tem 2 opções, né? Você pode ir para o site logoseditora.com, comprar pelo valor integral lá. Tem o preço de assinante, que você vai em clubedefilosofia.com, faz a sua assinatura, aí tu vai pagar pela metade do preço as obras completas. Tá, ok. Eu vou colocar na descrição do vídeo os links para isso aí, se vocês me fornecerem, né? Eu acho que o pessoal certamente vai ter interesse. E me diz uma coisa, por que vocês viram essa importância de Aristóteles? Assim, qual é a importância de Aristóteles, do filósofo Aristóteles, né? Porque eu concordo com vocês, mas para o pessoal que está nos assistindo, muitas vezes, exatamente por essa escassez da obra de Aristóteles, pode até ter curiosidade, mas por que Aristóteles, né? Vocês escolheram?
Eu acho que não existe área do conhecimento humano que, se tu aprofundar, tu não vai acabar chegando em Aristóteles. É verdade. Se estuda direito, tu vai acabar chegando na própria Da ciência retórica. biológica, Sim. vai ter Psicologia. a concepção dos gêneros animais, tudo lá em Aristóteles. Cara, e uma coisa eu estava conversando com os professores de filosofia aqui, a Priscila Nelly, não sei se foi tua Foi professora, meu professor. esteve comigo aqui agora umas 2 semanas atrás, tá, o vídeo está online. Estava conversando que o Aristóteles e esses caras, não só o Aristóteles, mas esses caras, talvez até a Idade Média, eles tinham conhecimento enciclopédico, né? Então, tipo assim, tu pega uma obra de Platão, em Aristóteles começou a mudar um pouco, mas tu pega uma obra de Platão, tu vai ler lá no Teteto algo sobre a linguagem, algo sobre a ciência, algo sobre a maiêutica, algo sobre a composição das letras e das palavras, a gramática, vai ter várias coisas numa coisa só. E Aristóteles já, talvez não seja ele, né, mas é que o corpo aristotélico a gente não sabe nem ao bem se foi ele mesmo que escreveu, ou se é notas dos alunos dele, ou se é notas dele para as aulas. Um livro que não me convence que seja ele tenha escrito, mas certamente pela tradição, não foi ele que escreveu, mas ele colecionava, é aquela Constituição dos Atenienses, que tu vê que a linguagem é completamente assim, é um relatório feito por uma pessoa assim não tão preparada quanto o Aristóteles, né? Sim. E que foi redescoberto muito mais recentemente. Muito depois, né? Exatamente. E das outras, eram 100 e várias constituições, só essa foi encontrada. E é um livro maravilhoso mesmo assim, e faz parte do corpo aristotélico, né? Que a gente não tem. Eu acho que tem a grande tragédia, né, das obras do Aristóteles, que é o fato que a gente perdeu todos os diálogos dele. Isso. Nenhum diálogo chegou até os dias de hoje, E né? falavam que a gente acha, né, por exemplo, eu acho, todo mundo acha, acho que todo mundo que sabe ler bem, assim, tem uma cultura, vai achar os diálogos de Platão maravilhosos, assim, são uma coisa, é coisa de gênio, né? Mas daí a fama que tinha que eram melhores que os de Platão. Ah, não sabia disso. Eu sabia que tinha diálogos, mas não sabia que eram melhores. Essa era a fama que tinha na antiguidade. Tem uma frase de Cícero, né, que não é pouca coisa, dizendo que o estilo de Aristóteles é como um rio de ouro. E o que nos chegou são essas obras que são chamadas de esotéricas, né, aquelas obras que eram usadas internamente por Aristóteles, que tem um estilo bem árido, assim, não é nada especialmente agradável. Sim, isso causou uma revolução na ciência, que é o que a gente estava conversando, né, no outro bate-papo, que o Aristóteles deu esse impulso, talvez por um acidente, né? Porque na verdade isso aqui talvez não seja culpa dele, seja culpa do editor, porque as obras foram editadas, que nem aquele negócio daí, organizar a física e a metafísica, porque vem depois da física, né? Sim. Então foi que as obras ficaram focadas em assunto, né? Houve uma fragmentação já do conhecimento, apesar dele ser um filósofo ou um cientista. Um cientista enciclopédico, a gente podia ter todo o sistema. Não, e o que eu ia comentar com vocês, até por isso é o gancho da coisa, é o seguinte: o Barzotto uma vez foi num congresso em Buenos Aires, ele falou que os caras estavam debatendo em ética um tratado de biologia do Aristóteles. E aí tu pensa assim, o que biologia tem a ver com ética? Cara, tem tudo a ver. Porque a discussão era se você separa na obra de Aristóteles uma minhoca e cada uma sai viva, essa é uma única minhoca ou são duas minhocas? Isso tem uma questão de identidade. Mas se tu vai jogar isso, por exemplo, uma discussão que nem o caso da gestação, do aborto, ou é um corpo só que são dois. Existe uma concepção moderna que assim, do ser tu não extrai nenhum dever, né? Valor, sim. Uma coisa. Mas isso está errado de certa maneira, porque mesmo você existindo essas premissas morais e elas não serem extraídas diretos da realidade, né? O que acontece? O juízo que tu faz da realidade vai, em conjunção com esse juízo moral, ele vai mudar, entendeu? Então, você precisa ter uma apreensão correta do que as coisas são, né? De fato, né? Se é vida ou não, por exemplo. Por exemplo, assim, o aborto legítimo, bom, isso depende de tu entender se aquilo lá é uma vida humana ou não. Se aquilo é uma vida humana, então, pra mim, não tem discussão, entendeu? Você tá matando um bebê. Mas se não for, aí a discussão é em outro nível, né? Mas onde é que se insere essa questão, né?
Porque fizeram essa concepção de que, não, do ser tu não extrai nenhum dever. Não, tu extrai de fato. A lei moral não vem da constatação de que o bebê é ou não vivo. A lei moral é assim, Sim. não devemos matar inocentes, né? Sim, perfeito. Mas daí é a perfeito. conjunção das duas coisas. Perfeito, não, concordo contigo. O ponto que eu me referi é só uma questão de discussão de identidade. Se é um ser ou se são dois seres. Isso. E aí, o Aristóteles, aí para te ler um tratado que nem a Ética Nicômaco, tu tem que ter lido as questões de biologia dele também, a metafísica também e a física também, para entender as 4 causas, para entender como é que ele explica os assuntos, para entender a metodologia científica dele, para entender o que é ciência e, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi a muito custo, que para ele a ética é uma ciência também, é uma filosofia, uma episteme, mas é uma episteme prática. Ele já no começo da Ética Nicômaco ele diz assim, ó, aqui é uma ciência, inclusive na política ele também fala em ciência política, em episteme politique ou politicosa, agora não me lembro. Mas o que ele diz? Mas o grau de exigência não é o mesmo de outras ciências, né? Nível de grau de certeza que tu consegue Tu ter. consegue, porque aqui é o plano do geral, não é do universal absoluto, né? Não se pode exigir do estudioso de ética a mesma exatidão do matemático e nem o contrário, né? Nem o perfeito, Ele fala. perfeito, perfeito, é. Mas para eles ali, em função do Pitágoras, talvez, mas o Platão, né? Ele queria, e talvez Aristóteles é aluno disso, queria que os filósofos e os cidadãos começassem a sua formação pela matemática para aprender a raciocinar apropriadamente e precisamente. Mas esse raciocínio matemático não se aplica às coisas práticas porque nem sempre, que nem a gente discutia aqui do justo natural, nem sempre, mesmo no justo natural, nem sempre nas coisas éticas, 1 mais 1 vai dar 2. Depende das circunstâncias. Como Aristóteles dá o exemplo, normalmente o ser humano, por natureza, é destro, mas pode acontecer de ser ambidestro. Sim. O Tomás de Aquino, comentando essa questão, diz, normalmente o homem tem 5 dedos, pode acontecer de nascer com 6 dedos. Em alguns poucos casos, o que a gente chama de natureza física pode falhar. E aí, como tu colocou muito bem, né, o dever e o dever ser não são as mesmas coisas, mas eles envolvem algumas concepções, acabam refletindo. Afinal de contas, certamente tem uma situação que assim, ó, é o que você deve fazer e o que você pode fazer. Eu estou lendo agora Cidade de Deus, inclusive vou te dizer que o Santo Agostinho, livro 2, 3 da Cidade de Deus, discute essa questão assim, parece um moderno. Eu estou apavorado do Santo Agostinho, eu já tinha lido, né, algumas obras dele, mas o Santo Agostinho, ele precede todas essas discussões que a gente tem nos dias de hoje, muitas delas já estão ali, né? Inclusive essa, né? Eu sabia o pró-cogito e outras tantas, mas essa é uma questão também. E me diz uma coisa, como é que vocês resolveram assim essa situação? Vocês colocaram que eu tenho uma dificuldade grande, o meu maior problema, um dia se vocês pudessem fazer isso, seria muito bom também. Eu não consegui ler Homero ainda, talvez esse ano vá ler, tá? Nem a Ilíada, nem a Odisseia. Li a Teogonia, li os Trabalhos e os Dias de Exílio, porque toda a tradução que eu pego é feita pelo pessoal da Letras. E aí os caras começam a manter o ritmo do grego no português. Eu estou com dificuldade em algumas traduções agora, que eu tenho lido também, né? Exatamente porque o grego, assim como o alemão e o latim, ele tem a conjugação do verbo, mas tem a declinação também do substantivo e do adjetivo. Traduzindo em miúdos, se a pessoa está praticando uma ação ou está sofrendo uma ação, isso vai depender da declinação do substantivo e do adjetivo. Ou seja, às vezes, o português é Leandro está lendo um livro, nós estamos gravando um podcast. Aí eu sei quem está fazendo a ação e o que está sendo feito pela ordem sintática, né? Nós, depois é sujeito, verbo e predicado. Então eu sei, para inverter isso aí eu tenho que simbolizar com uma vírgula, que aí se chama oração invertida. No grego, às vezes, quem pratica a ação, assim como no alemão e no latim, vem no final, é por declinação, né? Sim. E aí o pessoal da Letras, ele gosta muito porque é um poema épico, e eles gostam muito de respeitar essa sonoridade, essa estética da ética. Eu acho excusável num poema épico, mas eu acho que numa obra filosófica, o principal que a gente tem para manter é a tradição filosófica que está por trás daquilo ali. Por exemplo, discutia com vocês uma tradução que eu peguei, epiikeia, e é equidade, tradicionalmente traduzida. E não é de graça, isso é traduzido há 2.400 anos por equidade, porque entrou na tradição medieval, especificamente, por exemplo, Tomás de Aquino, que comenta essa passagem, e na Suma Teológica trata também,
por aequitas, e aequitas por equidade. Então, se você cria um termo novo para essa expressão, você perde toda uma linha E muitas vezes tu acaba perdendo o sentido, né? E nem eu coloquei ó, outra tradução que eu peguei, que não é bios, mas eu falei para você, zoe teoretike, que se traduz normalmente por vida contemplativa, ou pode ter algumas variações aí, e foi traduzido por vida observadora. Nesse caso, a crítica ainda é mais ferrenha, porque, por exemplo, se o cara vai estudar comigo direito, certamente um ponto das coisas que o cara vai estudar comigo é equidade, que é uma virtude fundamental para o direito, para o jurista. É uma virtude fundamental para a vida prática do cidadão, inclusive. Né? Ela corrige a justiça quando, nas circunstâncias concretas que nós vimos falando, aquilo que é geralmente justo se mostra injusto. Né? Então ela faz essa correção e é fundamental para o direito. Contudo, o cara vai ler a Ética Nicômaco inteiro e vai chegar para responder a minha prova e não vai ter descoberto o que é equidade, porque o cara resolveu adotar uma outra palavra nova para designar aquela virtude que tradicionalmente... Então, uma crítica que eu tenho aqui é que isso rompe com a tradição. Pode ser uma palavra mais esteticamente parecida com a grega, mas rompe com a filosofia, e a gente está falando de um livro de filosofia. Eu já vi uma vez criticarem um filósofo dizendo a sua obra tem um grande valor estético, ou seja, não, de verdade não se diz nada, né? Isso é a maior ofensa que tu pode fazer para um filósofo. Sim. Não para Platão, porque o Platão, a obra dele tem um grande valor filosófico e soma-se ao valor filosófico o valor estético, né? Então tem um valor de verdade, um valor de bem e um valor estético, é o melhor de todos os mundos, né? O bem, o belo e o bom. É o melhor de todos os mundos, mas o fundamental de uma obra de ciência é buscar trazer a verdade para nós, retratar a verdade, né? Descrever a verdade. Essa é uma teoria ética, por exemplo, descrever a verdade a respeito das éticas. Então, quando você larga assim, ó, primeiro, nesse sentido, rompe com a tradição. Segundo, quando você traduz vida contemplativa por vida observadora, você rompe também com o sentido. Porque observar, tu pede... A contemplação vai muito mais do que além da mera observação. A observação, ela puxa para os sentidos, puxa para os olhos, né? Que nem eu brinquei com vocês, para mim, quando eu li aquilo, me chocou, porque o Homem Feliz para Aristóteles, que é o topo culminante da obra dele, dizer, olha, a felicidade é a vida contemplativa, acaba virando... acaba virando a vida observadora. E aí, uma leitura de quem já está preparado e sabe comparar com o grego e já tem outras leituras, consegue... Ah, não, o cara fez uma opção estética aqui, né? Tem justificativa, ele botou notas lá. Botou notas e botou uma equivalência, tá? Mas para um estudante de direito ou para alguém desavisado, vira um observador, né, cara? Vira uma coisa de sentidos, não de contemplação filosófica. E vocês, para vocês que estão trabalhando com a tradução, qual é a dificuldade que vocês enfrentaram nisso aí? Por que montar uma equipe que junta pessoal das letras, pessoal da filosofia? Essa foi uma grande preocupação nossa desde o início, assim, claro, a precisão filosófica, vamos dizer, ainda é o mais fundamental, ser fiel ao texto. Nós também temos essa preocupação de que a tradução seja algo natural em português. Cara, que é algo maravilhoso. Assim, que é algo que nós vemos é muito mais fácil, às vezes, ler traduções para o inglês, para o espanhol, para o francês, para outras línguas, do que ler as traduções para o português, porque elas tentam, às vezes, reproduzir coisas do grego que não precisam ser reproduzidas em português. Cara. São idiosincrasias da língua, que daí, se não acontece... Acho que a maior atenção em traduções filosóficas é nos termos técnicos-chave. Assim. Esse não pode perder o fio da meada, tem que ter um padrão. Assim, né? E aí, para isso, a gente... tem essa orientação de buscar seguir realmente essas traduções mais tradicionais, mais consagradas. E, eventualmente, porque o que leva as pessoas a fugir dessas traduções, né? É entender que teria alguma nuance no termo grego original que não está sendo reproduzida ali. E isso a gente orienta que se deixe em nota, assim, eventualmente se tem algo que a palavra, um caso clássico, né, usia, a tradução de usia como substância, ou essência, tem algumas variantes. Seguir a tradução mais consagrada, que vai permitir que depois quem tem o primeiro contato com Aristóteles, através dessas edições, estude artigos e em várias outras línguas sobre Aristóteles, entenda do que estão falando, e deixar para uma nota para explicar alguma nuance que esse termo não preserva. Mas fazer com que a pessoa tenha o primeiro contato com essas traduções consagradas, né? Cara, maravilhoso que tu falou. Montar uma equipe é uma coisa bem desafiadora, porque quase todo mundo
o universo das letras, É. em grego, tem suas manias próprias. Sim, é verdade, cara. Aí vai ter que, né? E não é assim, tipo, são pessoas que se movem. Não adianta eu falar assim, cara, você vai receber por fazer o trabalho dessa maneira, porque o cara, assim, tipo, então vamos fazer o trabalho para fazer dessa maneira. Tem gente que já recusou, assim, que Exatamente. passou essas Não orientações. importa. E eu tenho certeza que não importa quanto tu oferecer também, que a pessoa vai. Sim. Ela tem aquela convicção dela, isso é mais importante para ela que qualquer outra coisa. Sim, sim, sim. Então. É que nem vocês também, com todo respeito ao pessoal da Letras, porque é que nem vocês, e que nem eu, né? Para nós isso é muito importante, para mim é sagrado. Tem algumas coisas, cara, eu me imagino como um cara tolerante. Outro dia eu peguei esse cara comentar a ética, a Suma Teológica, dizendo eu paguei não sei quantos mil por esses 9 volumes da Suma Teológica, tem erro de português. Eu disse, cara, eu compreendo, cara, são 9 volumes, cara, para revisar isso aí não é assim, vai fazer um negócio desse, cara. É um negócio monumental, vai ter sempre alguma coisinha, cara. Não, sempre vai ter. Vai ter. Isso não existe. Não existe, vai ter, Assim, cara. ó, com todo respeito, assim, quem acha. Pode ser a melhor edição que tem, tá? Quem acha que não vai ter erro em livro é porque não lê. Exatamente. Não tá acostumado. Cara. Pega as obras do Habermas traduzido profissionalmente, por aí. Cara, tem coisa lá. Pega, sabe, sempre tem, cara. Pega, agora tá lendo Agostinho, tu acha os errinhos ali, põe umas palavras. E isso é compreensível. O problema é as escolhas pessoais, esse tipo assim, as escolhas, as Tem um preferências problema pessoais. também que quando o tradutor quer brilhar mais do que o autor, né? É isso aí a vaidade, cara, talvez, né? Eu acho que tu tem razão, cara. Que pega. Eu acho porque aí. Não, e aí o cara quer dizer assim, ó, ou mais do que os outros tradutores, a minha tradução vai ser diferente, sabe? E aí, cara, perde, cara, porque aí tu pega uma coisa, eu, por exemplo, a metafísica que eu tenho é trilíngue, cara. É da Gredos, é espanhol, latim e grego. E, cara, é importante. Tipo assim, eu nunca tinha me dado conta, porque para eu dialogar com a Idade Média, cara, o latim ajuda muito, cara. Palavras que eu nunca tinha me dado conta que eram as mesmas, cara. E aí, tipo, substância mesmo, cara. Aí tu começa a entender por onde passou mas eu aquelas ainda palavras. acho, assim, que tem bastante recurso humano no Brasil, proporcionalmente, assim. Eu acho que a coisa melhorou muito nos últimos 20, 30 anos, de questão de pessoas dedicadas aos estudos clássicos, que vai estudar latim, estudar grego, né? Teve um gap aí, eu acho, talvez, geracional, assim, de muito tempo, muitas pessoas, mas eu acho que, atualmente, esse interesse está cada vez mais forte, assim. E as pessoas querendo apoiar isso aí também, acho que culturalmente está significativo. É só entender, né? Isso aqui não nasce da noite pro dia, né? Para nós achar alguém, e aí, para ajudar o Augusto nesse projeto, né? Quem está coordenando é o Augusto, né? Eu tô criando a estrutura mais empresarial da coisa, né? Mas, enfim, tecnicamente é o Augusto. E daí tu encaixar isso mercadologicamente, daí tu montar uma equipe, aí tu achar as pessoas adequadas, aí as pessoas, mesmo as adequadas, elas demoram um tempo para se ajustar a isso aí. Mas tudo isso leva muito tempo. É um trabalho de cão, assim. E aí as pessoas têm que entender, assim, cara, que isso aqui é difícil de fazer. Não foi feito até agora porque é difícil, né? Não, e se o cara faz de maneira séria, né? Que é o que vocês estão fazendo. Sim. Porque tem muitas edições aí que a gente pega no Brasil que até o outro dia me indicaram uma nova edição. Eu disse, cara, mas dá uma olhada aí primeiro, vê se o cara traduziu do grego para o português ou se ele pegou a do francês ou do inglês para o português ou do espanhol, né? Porque aí vira telefone sem fio, né, cara? O primeiro já deu uma marcadinha e o segundo vai, né? Então, fazer de maneira séria, tenho certeza que é um trabalho difícil. E é bom também que haja várias traduções de Aristóteles. Sim. Às vezes pega lá nos Estados Unidos, tem 1000 traduções da política que são... Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Eu vou te dizer, até porque não são textos, tem várias consolidações. Por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu falei da política da Martins Fontes, que eu não sei se é a mesma tradução dos dias de hoje. Dia República, tradução muito boa da Martins Fontes. Não é bilíngue, acho que tem a marcaçãozinha ali dos números. Não tenho certeza, faz um tempo que eu li, mas é boa. Agora, a da política que eu li em 1992 era um problema. Porque depois eu peguei uma tradução de Portugal que é bilíngue e descobri que aquele texto que eu tinha lido não tinha nada a ver com o texto, inclusive a ordem dos livros. Por exemplo, Aristóteles tradicionalmente termina a política com um tratado sobre a música. E na tradução que eu li da Martins Fontes da época, era outra coisa. Falou da Odisseia e da Ilíada, né? Eu não li toda ainda também. Carência na formação. Mas
O que acontece? Não tô falando que não existem traduções boas em língua portuguesa, tá? Eu só quero dizer assim, eu tentei alguns, não deu certo. Cara, É o problema, não é o problema. foi funcionar quando eu peguei a do Alexander Pope em inglês. E funcionou. Daí eu consegui entender melhor, assim. Mas isso é gosto, né? É coisa de cada um. Mas eu vejo que em inglês tem mais traduções, pelo menos as que eu consegui ver, né? Talvez eu não conheça algumas em português, que tem uma linguagem mais acessível, direta e tal. Perfeito, cara. Cara, o meu problema, é o que eu te falei, eu já abri, tipo assim, isso é um compromisso de vida, O cara cara. vai Eu não apanhando, vou né? morrer antes de ler esse negócio. Quando o cara lê e Só que começa a começa as orações todas invertidas em prosa lá, e aí começa em um ritmo lá, e, cara, aí tu olha assim, são dois tijolão bilíngue, chega uma hora que o cara começa a se estafar, assim, tipo, cara, tem outros livros pra ler aqui. E eu peguei agora uma obra do Platão Leis, cara. Eu acho que eu demorei um ano pra conseguir E ler tem uma ela, coisa assim, ó, mesmo que também era invertido, sendo tava uma tradução complicado. que não tá truncada, é difícil. Vai ser difícil ler Aristóteles, Vai. sabe? Mas por Vai ser isso, difícil. e se tu não quer estética, tu quer extrair o conteúdo, quanto mais fluida a tradução, sabe, é melhor, cara. Isso aí eu posso te garantir. Que eu, por exemplo, e eu não tenho problema, Ética Nicômaco agora já perdi a conta de quantas traduções eu tenho, cara. Mas Antígona eu tenho umas 10 traduções, só em Buenos Aires comprei umas 5. Inclusive, em espanhol eles têm umas coisas curiosas, porque eles têm assim, ó, tradução para o pessoal da letras. E Antígona eles têm tradução para o pessoal do direito. Porque é diferente, cara. É diferente. Curioso. Porque aí o cara da letras vai manter as orações invertidas. Tem alguns tradutores de Antígona aqui que mantêm a tradução, as orações invertidas. E eu comecei com um negócio de uma tradução que eu considero que eu usava com meus alunos, aquela do Donald Schuller, da LEPM, da Antígona, satisfatória, sabe? Para os alunos, assim, legal. Mas aí depois começou a me fazer falta ter um texto bilíngue, até para pegar algumas palavras que eram usadas ali, para ver o que era em grego. E aí eu fui atrás de outras, né? E hoje em dia eu tenho várias, cara. E até saiu agora, tem uma editora Minema, que anda publicando a Antígona, que tem uns textos de respeito. Mas eles ainda são da letras, então eu indico para meus alunos uma tradução mais fluida, mas eu, como já lia mais fluida, para mim me interessa já pegar essa bilíngue e fazer comparação. E eu acho que, assim, ó, isso num texto que é estético, né? Na tragédia, que é um texto que busca comover. Numa obra filosófica, ainda mais em Aristóteles, que são textos mais secos mesmo, a questão da precisão científica é muito importante para o cara poder manter o contato com a tradição filosófica aristotélica e manter o contato com o que foi desenvolvido pela Idade Média. São 2.400 de estudo disso e, de repente, você rompe esse círculo, né? E a Ética Nicômaco, alguma previsão disso aí? Ética Nicômaco, políticas, obras práticas? Vão sair um pouco mais para frente ainda, assim. Não é tão de imediato, mas tem... Mas Ética Eudemo também. Também, a Grande Moral vocês vão fazer também. Cara, eu tenho umas traduçõesinhas da Grande Moral, mas eu acho que, não sei, deve ter da Loeb alguma boa tradução da Grande Moral, que é um texto tradicionalmente do aristotelismo, mas não é aristotélico. Sim, né? Sim. Nós vamos publicar, inclusive, essas obras de autoria duvidosa, ou que são certamente espúrias, mas que são tradicionalmente incluídas no corpo aristotélico ali, né? Também, se não é da autoria dele, é da escola dele. É da escola dele, exatamente. Enganou bem. E o Constituição dos Atenienses, é que são textos importantes. Se o cara quer ler a obra aristotélica, tem que entender que passou por 2.400 anos atrás. Uma coisa que eu aprendi lendo essa tradição, que eu critico, inclusive no prefácio, que o cara é muito inteligente, viu? Eu critico algumas opções muito propositais dele, né? Eu acho que não ali é um problema nesse sentido, mas muito revisado e o cara muito inteligente. Mas uma das coisas que ele colocou ali que eu aprendi, achei bem interessante, é que a gente não se dá conta, inclusive porque vai ver aquele quadro Academia de Platão, tá o Platão segurando o Timeu e o Aristóteles, segurando o livro Ética Nicômaco. Aquilo nunca existiu, né? Os caras escreviam em papiro. E aí é legal, cara, porque quando tu vai te dar conta é que o tamanho dos livros era o tamanho do rolo do papiro. Então a Ética Nicômaco são 10 livros, porque tem 10 rolos de papiro. E o editor organizou os 10 rolos de papiro numa caixa e chamou aquilo de Ética Nicômaco. Depois vem a Ética Eudemo, que compartilha alguns títulos com a Ética Nicômaco, né? Tem alguns livros que são compartilhados ali. Então... Tem pinturas mais realistas lá da Biblioteca de Alexandria, que são
as Umas caixas de gavetinhas com os os rolos. rolos, né? Exatamente, né? Então, tem toda essa situação. E aí, daqueles rolos, os caras foram copiando, passaram através de séculos, depois passaram a ser encadernados pelos copistas, Uhum. né? Então, tem muita coisa ali que pode ter variado, né? Claro. Especificamente, assim, e vocês trabalham, ele é do direito, acredito que tenha também essa fascinação pela parte prática de Aristóteles. E tu, qual é o teu interesse na obra de Aristóteles? É mais a parte prática, mais a parte teórica? Porque tu é oriundo da filosofia, né? Eu acredito que o interesse meu muito forte foi a metafísica, teoria do conhecimento e também a ética também. Uhum. Eu fui estudando devagar assim essa questão do Aristóteles porque eu me interessei muito cedo na filosofia por filosofia da ciência e lógica, né? E aí foi que eu entrei em contato de novo com as obras do Aristóteles porque questão de conhecimento científico, né? Acho que todo o princípio está lá, né? Tá em Sim. Aristóteles. Mas Eu não só em tenho- conhecimento científico, mas teoria do conhecimento, como tu pode Sim, como modos de conhecer? conhecer, né? E se junta ele com Platão, fica perfeito. Sim, E juntas vão... quatro causas, tudo É. tá em Aristóteles. E então esse é o meu interesse maior, assim, eu não desenvolvi tanta parte da retórica, desses conhecimentos mais até práticos aplicados ao direito, né, ou propriamente a poética do Aristóteles é uma coisa que todo mundo tem muito interesse, mas não é meu interesse primário, assim, né. Mas a parte que eu peguei mais geralmente é epistemologia e lógica, Uhum, é onde eu dedico mais minha atenção. uhum. E você? O que eu tenho estudado atualmente mais é a retórica de Aristóteles mesmo, Aham. mas toda essa parte de lógica sempre me interessou muito. Assim, eu comecei estudando mais lógica moderna mesmo, Sim. ali pelo Benson Mates, pela Susan Hack, por outros Uhum. livros, mas depois acabei me voltando mais a essa tradição escolástica aristotélica. Meu pai foi professor aposentado de Foi filosofia meu medieval, professor, inclusive. professor de Ah, é? Lourenço. Então sempre tive Na essa URGS? na Sim. URGS, ali dava principalmente história da filosofia medieval e teoria do conhecimento. Então, Uhum. Tá no sangue já. é, Meu pai chegou a estudar filosofia, cara, mas estudou 2 anos de filosofia. Tem um pouquinho no sangue, mas não como tu, assim, né? mas sempre foi essa lógica, acho que foi o principal interesse, sim, o principal assunto que Uhum. me interessou. E o que estudar. tu tem para nos contar sobre a retórica do Aristóteles aí? Assim, a retórica são 3 livros, né? A primeira Sim. parte é bem prática, né? Sim. Bem, assim, É. divide as matérias, assim. Sim, sim. O que chama muito a atenção é essa aproximação entre a retórica e a lógica. Tem uma passagem ali do primeiro capítulo da retórica que ele fala que a dialética como um todo, nome que ele parece dar para a lógica em geral, cabe estudar não só os silogismos demonstrativos, mas também os silogismos retóricos, todas as espécies de Aham. silogismo. E ao mesmo tempo ele diz que a retórica é um rebento da dialética e da política, da filosofia prática. Sim, eu consigo entender, eu acho. Então a retórica ela não considera a argumentação tão em abstrato, assim. Ela considera a argumentação para um auditório determinado, então como persuadir determinado auditório com suas características, com suas paixões, com suas virtudes. Então é aquilo que não é aquele estudo puro do logos, mas é do logos com o ethos e o pathos. Sim, É o discurso mais concreto. é um discurso muito útil para a política e para o direito, Para a né? política e para o direito. Ele tem a retórica judicial. Exato, retórica judicial, retórica deliberativa, retórica epidítica. E tem uma famosa passagem lá de Aristóteles da política, que ele fala que o homem é um animal político. E logo em seguida ele dá a razão porque o homem é um animal político, que é que o homem tem a percepção do justo e do injusto e tem a fala, é capaz de comunicar O logos. o logos, exato. Tem a linguagem, é um termo desses que se traduzem de vários modos. E ele é capaz de comunicar essas percepções sobre o que é vantajoso e desvantajoso para a polis, o que é justo e injusto. Então a retórica e a política estão imbricadas Sim, assim, em Aristóteles. sim. A linguagem É uma condição da política. Agora tu fez uma conexão que eu nunca tinha feito, porque na verdade tu pegou o ponto exato, que ali ele diz é o logos, que ele é capaz de compreender o justo e injusto e comunicar isso, nos diferencia dos animais que tem a foneca, que tem só o ruído e só expressam um sentimento de dor, um prazer. Exato. Exato. Então, realmente é uma condição e Para a existência da política. da política e da justiça e da política. Eu vejo que o que eu pego mais do Aristóteles é essa ruptura que teve na ciência a partir da modernidade, no final da Idade Média também, Uhum. em que
basicamente, né, você pega a teoria das 4 causas do Aristóteles, né? A causa formal, o que que é uma coisa, a causa final, para que aquilo serve, para onde está apontando, né? A causa material, do que é feito, e a causa eficiente, o que causou aquilo, né? Na ciência moderna e contemporânea, esquece-se, basicamente, a causa formal e a causa final, e ela é totalmente orientada para o que causou, né? Qual que é a sequência de eventos, até uma coisa meio temporal, assim, tal coisa causou tal coisa, e do que aquilo é feito. Mas se esquece muito, assim, a questão da causa formal e causa final. Eu vou pegar um exemplo muito recente, né? Você vê que Cara, adorei a tua comparação. Nunca tinha pensado nesse sentido de ciência moderna e ciência Sim. Eu vou pegar um exemplo agora de como esse esquecimento ele pode causar confusão, assim, por exemplo, assim, ó. Vacina, né? Até 2020, 2019, eu não sei vocês, mas a memória que eu tinha do que é vacina é uma coisa que você coloca e te dá imunidade. E ponto. Tu fica imune àquela doença. Tá, tem 1% de chance de tu pegar e tal. Depois disso, mudou a concepção da vacina. Reduz a chance de tu ter doença, não tem problema. É uma coisa que funciona. Eu não sou contra a vacina, entendeu? Sim. Estou dizendo que o sentido da palavra Sim. mudou. O sentido do que é a coisa mudou. Porque antes significava imunidade. Agora significa você ter, sei lá, menos chance de morrer, ou menos chance de... Sim, eu sabe, tô entendendo. né? E eu acho que esse cuidado com o que significa, o que é a essência daquilo, né? Que é a forma, né? Isso se perdeu. Não, perfeito, cara. Eu acho muito interessante mesmo. E essa comparação é muito válida. Inclusive, eu acho que passa por uma das justificativas. Por que trazer o Aristóteles para os dias de hoje? Tem lugar para o Aristóteles ser estudado, né? Vocês colocaram que está havendo um aumento no interesse. Eu posso te garantir. Eu compartilho das mesmas coisas, me parece evidente. Primeiro, em 2000, eu comecei a me afastar da advocacia e querer estudar filosofia por vocação também. Tá no sangue também, né? Então eu tinha meu escritório de advocacia e comecei a ver. Eu conto a história e é essa a verdade, que eu tinha problemas no escritório, eu tentava resolver no direito e o direito não resolvia mais. Que nem tu diz, tudo acaba na filosofia e em Aristóteles. Tudo acaba. E aí eu tive que procurar assim, olha, cara, quando eu começo a conversar com os juízes dizem, cara, Leandro, tu tem razão. Isso aqui, ó, a lei tá errada, cara. Mas é a lei, a gente não tem o que fazer aqui. Na época ainda a lei era lei, hoje em dia não. Na época, os juízes concordavam comigo, tinha juiz com estava me orientando numa especialização, ele dizia, cara... Hoje o Kelsen prosperou, né? E aí, cara, o cara dizia, é isso que tu tá falando, eu me sinto assim, me sinto injuriado quando eu pego um caso desse, é direito agrário, né? Sim. E eu me sinto injuriado, mas é o que tá aí, cara. Mas alguma coisa tá errada. E aí eu comecei a pensar, se o direito regula a sociedade, o que regulou o direito? Não é tanto... Numa medida, na época, era a Constituição, quando a Constituição ainda era um texto jurídico, né? Aí, hoje em dia, tu tem que entender o que diante da Constituição, se pode fazer, é algo que está além, né? E aí comecei a mergulhar na filosofia do direito. E para buscar resolver meus problemas práticos a partir da filosofia do direito, e usar esses argumentos como, o que afinal de contas, por exemplo, a equidade. A lei normalmente é justa, em alguma circunstância específica pode se tornar injusta. O exemplo do Aristóteles na retórica é o do anel. Ele diz, normalmente uma lei que pune alguém que agrida o outro com ferro é justa. Por quê? Aí tem que pegar a finalidade. E eu acho assim, esse negócio das 4 causas aplicado às ciências práticas é perfeito. O ser humano se move por fins, entende? Então, tu tirar da natureza a finalidade é meio tu tirar, talvez, Deus ou uma Gaia ou alguma coisa assim. Agora, tu tirar do homem a finalidade da sua ação é tu fazer um movimento de castração ou de amputação de algo que não tem sentido. Uma ação sem finalidade é uma ação sem sentido, não é uma ação, não é agir. Não faz sentido, fica tudo... O exemplo que eu dei para a Priscila aqui gravando, inclusive, quando eu dava aula, passava um aluno correndo no corredor e dizia, o que é isso? Aí dizia, correndo. Tá, mas ele está correndo para salvar alguém ou está correndo para assaltar? Porque se ele está correndo para salvar alguém, é um ato heróico, é o que dá o sentido para a ação dele. Se ele está correndo porque ele está atrasado, ele é um displicente. Então, se ele está correndo para assaltar alguém, ele é um ladrão. Ele está cometendo uma ilicitude. O sentido da ação dele ser uma ação heróica, uma ação justa, uma ação displicente é dado pela finalidade.
não pela forma exterior que se desempenha, se deslocar em alta velocidade. Sim. E isso diz respeito à ação humana, né? Então, para te poder entender a finalidade de uma lei que diz que agredir alguém com ferro deve ser punido com uma pena severa, tu tem que entender que no contexto os caras não faziam muito, estavam usando armas de ferro, né? Tinham antes o bronze, e aí tu agredir alguém com ferro, tu tinha uma intenção letal, é que nem disparar arma de fogo em direção a alguém. Sim. Então, senão não fazia sentido. E aí o outro desfere um bofete usando um anel de ferro, ele está praticando a ação da lei, né? Porém, segundo diz Aristóteles, a verdade da lei não é aquilo que ela está querendo coibir, porque ele não tem uma intenção letal, ele tem uma intenção injuriosa, não uma intenção letal. Sim. E aí, nesse caso, não é justo aplicar a letra da lei, mas se deve aplicar a verdade da lei, né? E isso é equidade, né? Então, ele é tipo assim, em termos de ciência prática, ele tem, em termos de ciências físicas ou biológicas, às vezes pode ter algumas coisas curiosas, porque não tinha os instrumentos mais modernos para analisar a realidade que nós temos hoje, em que pese ele muitas vezes acertar. Sim. E às vezes a gente tem um preconceito. Por exemplo, vai ver Tomás de Aquino, na Suma tem 10 provas de que a Terra é redonda. Aí os caras, Tomás de Aquino em 1200 está afirmando que a Terra é redonda, cara. Os matemáticos, ele diz, cada um prova que a Terra é redonda de acordo com as suas ciências. Os matemáticos de um jeito, os não sei o que de outro jeito, não sei o que de outro jeito. Então, às vezes a gente tem algum preconceito com esses caras, mas eu acho assim, ó, fundamentalmente, e muito, eu acho, se chega na obra aristotélica ou Platão, que a gente, no mundo contemporâneo, está nessa perda de valores, perda de referenciais, perda de, né, onde essa sociedade liberal, onde tudo se pode e tu não tem mais um referencial, eu acho que se chega muito nesses autores por causa das obras práticas, porque eles apontam respostas, né? O que vocês... Sim. E eu acho que mesmo essas obras biológicas, assim, tem um valor maior do que se costuma reconhecer. Tem um professor gaúcho, até Jorge Ferigolo, que escreveu um livro que é a Filosofia da Biologia, de É Aristóteles. que você fala muito em curiosidade, né? Mas na verdade a gente às vezes tem uma soberba. Nós assim, cara, tá tudo resolvido, tudo resolveu agora nos últimos 200 anos e toda a humanidade antes disso eram uns idiotas que não estavam vendo o que a ciência agora tá vendo e tal. Sim, iluminismo, isso é uma, cara, isso é uma posição completamente soberba. E assim, esses textos, né, eles conservaram o tempo por algum motivo, cara. Cara, ninguém vai ficar lá, sei lá, os monges lá copiando, gastando décadas, né? Décadas. E elogiando vocês, né? Nesse sentido, vocês estão desenvolvendo esse trabalho nos dias de hoje, né? Vocês são esses caras aí, né, cara, que vão eternizar essa obra. Mas para eles era bem mais difícil que para nós, né? Vamos combinar, mas era bem mais difícil, mas era verdade. Pô, o cara passava uma década, às vezes, para copiar um corpus, né? E daí chega, daí alguém vai lá e conserva, e por décadas, gerações e séculos. Cara, daí tu pensar assim, pô, isso aqui, imagina, chega alguém assim, tipo, cara, isso aqui foi conservado por 25 séculos. É inacreditável. Não, mas não, isso aí não serve pra mim, não tem... Peraí, cara, só um pouquinho, né? Então, eu acho que tem que ter uma certa humildade, assim, com as gerações passadas, né? Elas deram suor, sangue pra isso, pra conseguir conservar e trazer isso. Então, eu acho que tem um valor aí que a pessoa talvez ela não consiga reconhecer intrinsecamente, isso é da natureza de cada um no conhecimento, mas ela tem que abstrair isso. Pô, se tanta gente se conservou para conservar isso aqui, então eu tenho que assumir que tem algum valor, e daí se não tiver, daí eu provo e vou... É verdade. Não, tu tem plena razão. Eu discuti agora há pouco com um psicólogo a respeito, tá lendo até uma obra que eu comprei para dar para meu pai, sobre como envelhecer, eu acho, do Cícero. Cara, maravilhoso, textinho pequeno, maravilhoso, muita genialidade, em poucas páginas, tu sabe quando sai muito melhor de uma leitura do que quando entrou, assim, ó, concentrado de conhecimento vitamínico ali, nota 10, assim, poucas páginas para muito aprendizado. E ele coloca os 4 problemas da velhice, enfrenta os 4 problemas de uma maneira magistral, assim, maravilhoso. Aí eu comecei a falar, discutir com o psicólogo disse, mas isso está na psicóloga, não sei o que, está escrevendo livro sobre não sei o que. Eu disse,
Vamos deixar o trabalho dela subsistir aí mais 2.000 anos, 2.200. Daqui a 2.000 anos a gente volta a conversar. 2.300 anos a gente conversa. Se o trabalho dela chegar no final do século, já vai ser legal, né? Não, já tá bom, já tá Tá bom. bom, né? Tá bom. Então, como tu diz, a gente tem que ter uma reverência com esses antigos, porque não é gratuitamente que eles chegaram nos dias de hoje. E eu acho que eles têm muito para contribuir, eu concordo contigo, a gente não pode ter essa soberba, eles têm muito a contribuir, eu encontro muitas respostas para as minhas dúvidas, para as minhas colocações. E depois, o pior de tudo, é que não sou eu que digo, eu nem sei exatamente quem falou, mas agora não me lembro, né? Mas disseram que a filosofia nada mais é do que notas de rodapé na obra do Platão. Aristóteles. Foi o Aristóteles que disse? Não, a frase é nada mais é que notas de rodapé das obras de Platão e Aristóteles, né? Então, Foi um ok. contemporâneo. Ok. Whitehead. Mas é isso mesmo, porque, como eu disse agora, Leandro Santo Agostinho, vê o quanto ele retoma Platão para ele. Platão é um semideus, cara. Ele diz assim, claro que ele não leva, não equipara a Cristo, mas ele diz, os caras chamavam Aquiles de semideus, mas Platão é um semideus, cara. Se é para usar uma figura de linguagem para se referir a um cara desse, então ele é altamente elogioso, e fazia 400 não, mais 1.000 anos de Platão já. Mas eu digo, se você pega esses caras e você pega, que nem eu estava colocando, muitos dos problemas que eu vejo as pessoas respondendo nos dias de hoje, então os caras já as respostas, cara. E aí tu vai pegar a resposta que os filósofos contemporâneos dão, não pensa que eles não leram esses caras. Eu agora... Não tem como não ter lido. Há um tempo atrás, concluí meu doutorado, e uma das teses que eu tinha é que o Estado de Direito, como a obediência à lei, não os homens, em Aristóteles, por exemplo, é uma garantia de justiça na sociedade, mas não é uma garantia suficiente, e isso aplicado à política faz com que a gente tenha que investir também nas virtudes do ser humano, que é um tema aristotélico clássico. Só que eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso de Aristóteles. Porque o Aristóteles, na política, ele reafirma esse jargão do Estado Democrático de Direito, é dele, não com essa expressão Estado Democrático de Direito, ele diz, é melhor governo dos homens, o melhor governo da lei ao governo dos homens, e ele insiste várias vezes isso na ética e na política. E depois ele coloca em consideração essas questões da equidade, aonde o governo dos homens, onde o governo das leis não é suficiente, aí o homem é preciso chamar, corrigir. E depois, no final da política, livro 7, ele diz assim, nenhuma sociedade vai encontrar justiça e o bem comum, que é outro conceito muito interessante dele, se ao menos os seus governantes e os seus cidadãos também não desenvolverem as virtudes. Ele faz uma lista de virtudes ali. Então, se não houver virtudes, não adianta você ter leis boas, que essa sociedade ela vai se corromper. E para Aristóteles, o bem comum envolve o bem verdadeiro de cada um dos cidadãos, está no livro 3 da política lá, não apenas, e o bem verdadeiro envolvendo uma formação ética desses cidadãos. E depois Tomás de Aquino retomou isso, tem uma frase muito parecida, o Tomás de Aquino na Suma Teológica, ele fala, nenhuma sociedade vai alcançar o bem comum também se ao menos os seus governantes não forem justos, e seria bom que os seus cidadãos também fossem. Repete mais ou menos Aristóteles. E qual não foi minha surpresa? Que a gente vive numa sociedade liberal, uma sociedade laica, com liberdade religiosa, separação do Estado dos valores religiosos, mas quando separaram o Estado dos valores religiosos, me parece que não foi o objetivo deles, mas nós, pós-século XX, jogamos os valores éticos junto com a água suja do banho no lixo também, e ficamos sem o nenê, sem a água suja e sem a água limpa. Ficamos numa situação complicada. O que não é verdade no século XVIII. E isso que é curioso. E quando você vai ver... Eu acho que tem uma questão assim sobre o Estado laico, né? É que o Estado laico, na verdade, tem que ser plural em relação a valores. E não limpo em relação a valores. Sim. Acho que esse que é um ponto. Quando o pessoal fala em Estado laico, assim, eles estão pensando num Estado que anula tudo que seja neutro. Exatamente. Ele teria que ser neutro, e o cara está pensando que ele... o Elton tem um trabalho sobre isso, que é o laicismo e laicidade, né? Uma coisa é ser laicista e outra coisa é ser laico, ou anticlerical, né? Sim. Então é diferente. E o nosso Estado muitas vezes parece anticlerical. O Estado não. A situação atual, a maneira que as pessoas levam a... é anticlerical. Sim. Isso. E aí o que acontece? O ponto que eu ia chegar é que
é que eu acho que tem um ponto bem interessante aqui, é que se você pegar a Declaração do Povo de Virgínia, de 1700, que antecedeu a Constituição dos Estados Unidos, você pega lá o artigo, eu não vou me lembrar de cabeça, mas é bem curtinho, acho que é artigo 9º, se não 14º, tá? Mas eu acho que é artigo 9º, ela fala, nenhuma cidade consegue, nenhuma comunidade política consegue prosperar, não sei se é bem isso, se não desenvolver os valores da frugalidade, da justiça, e aí bota isso uma série de virtudes éticas. Aí o cara pensa assim, putz, os caras mantiveram a ética. E aí depois no parágrafo de baixo, aí me surpreendeu. Eles disseram, nenhuma sociedade, a liberdade religiosa não consegue ser garantida se não houver devido reciprocamente, cidadão a cidadão, os valores do amor ao próximo, da caridade, começou a botar virtudes teologais da fé, da esperança, listou uma série de virtudes teologais próprias do cristianismo. Então, eles, obviamente, fizeram um recorte político, porque é devido reciprocamente. Ali não são virtudes teologais que nos conduzem a Deus, mas nos conduzem ao bem terreno, ao bem social. Mas eles reconheciam isso, que Aristóteles e Tomás de Aquino, eles não tinham abandonado isso, né? Sabe? De que é necessário investir no ser humano. É necessário investir no ser humano para exatamente manter o bem da comunidade garantido, para se garantir o bem da comunidade, né? Então, eu acho que eles têm todo o valor, assim, atual, tem todo o valor atual para contribuir com todas essas questões que, de fato, nos dias de hoje, parecem... Não, e depois, assim, só para concluir esse meu ponto, se você pegar a obra de John Rawls, que é liberal, que quis deixar os planos de vida abrangente, é kantiano, exatamente, é construtivista, ele vai lá falar em liberalismo político e justiça com equidade, que é necessário que os cidadãos, que as instituições formem cidadãos justos, dotados das virtudes cívicas, sem as quais nenhuma comunidade política pode prosperar. Então ele exige e que tenha uma participação ativa na vida política. Sim. Então, ele é mais aristotélico que Finis, por exemplo. Acho que as instituições têm um papel de formação dos cidadãos e eles devem desenvolver virtudes, só que ele não vai dizer virtudes éticas. E aí eu estava conversando semana passada com o professor Tadeu, no Direito dos Povos ele quer que os cidadãos desenvolvam a virtude da esperança, que é uma virtude teologal. Porque sem a qual as comunidades internacionais de povos democráticos e povos decentes não podem prosperar, né? Então, chega um limite em que o homem, né, o ser humano é que opera as instituições. Sim. E isso eu acho que a contemporaneidade apostou muito nas instituições, talvez não a modernidade, mas a contemporaneidade apostou muito nas instituições, na lei, o Kelsen aí, ficou o nosso Kelsen, Hart, toda essa turma aí da filosofia do direito, que é um advento mais tardio, e a gente se prendeu nas instituições, né? Usar o termo aristotélico, o homem que é a substância. Ele é a realidade mais plena ali que tem numa sociedade. Sim. Cara, perfeito, porque a sociedade, a comunidade política, ela é integrada pelos seus cidadãos e cada um tem um valor por si dentro da comunidade política, e ele é o final. Ele é um fim em si mesmo dentro da comunidade política. E mais, né, uma coisa que eu costumo colocar, que aí eu concordo contigo, que o ser humano é o valor, porque as leis são criadas por seres humanos, as leis são modificadas por seres humanos e extintas por seres humanos, as leis são aplicadas por seres humanos e as leis, elas vão ser respeitadas ou não por seres humanos. Então, a mesma Constituição desde 88, a gente viu consequências muito diferentes aí, só porque as pessoas que tinham autoridade para utilizá-la, né, eu falei, quando eu estudei direito, a lei era a lei, e o juiz sentia uma reverência diante da lei, né? Hoje em dia, é mais um critério, um comando. É isso aí. Para encerrar, senhores, alguma questão final? Como é que vai se dirigir a obra? Gostaria também que vocês reforçassem como que o pessoal pode adquirir essas obras. Pessoal, eu queria só fazer um pitch aqui. Então, assim, fazer esse projeto ele é realmente difícil, é desafiador diariamente. A gente tem muitas pessoas apoiando, mas precisamos de mais, né? Para cumprir essa iniciativa única, fazer as obras completas do Aristóteles, tá? Eu acho que quanto mais pessoas colaborarem, divulgarem nosso projeto, mais
exequível e vai se tornar, precisa de gente apoiando o projeto e divulgando. Então, apesar de que a gente está com uma robustez agora, né, e com certeza eu acho que vai se manter, mas eu gostaria que vocês participassem do Clube de Filosofia, das edições da Logos, que a gente está fazendo um trabalho editorial único no nicho de filosofia. Eu sei que não tem outras editoras fazendo, pelo menos na filosofia, o que a gente está fazendo aqui. E para fazer isso, então, entra lá no Clube de Filosofia, faz uma assinatura anual, vai receber 2 boxes de brinde, vai poder comprar também as obras completas de Aristóteles. Tu pode não comprar as obras completas de Aristóteles, também poder comprar obra a obra, né, mês a mês. Ou vai lá em logoseditora.com, pega o catálogo e escolhe as obras que tu quer. Tem muitos outros autores além de Aristóteles também. Tem Platão, tem Nietzsche, tem Santo Agostinho, tem de tudo. Tem de tudo. Senhores, eu vou colocar um link tanto para a editora quanto para o clube de leitura, então, aqui na descrição do vídeo. Alguma consideração final? Agradecer ao professor Leandro pelo convite e a oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho, que tem sido bastante trabalhoso mesmo, mas a gente está muito contente já com os resultados que a gente teve. Está fluindo e ainda vai rolar muita coisa. Agradeço também. Eu que gostaria de agradecer a vocês. Fico muito feliz que agora o mercado editorial brasileiro vai contar com uma obra completa de Aristóteles, capa dura, uma edição luxuosíssima, um papel de agradável leitura, que isso é muito importante. Se tu vai pegar e ler a obra completa, vocês vão realizar um sonho meu, que eu tenho a intenção de ler todo o Platão e todo Aristóteles, né? Então, é muito mais prazeroso. Eu que uso óculos, o tamanho da letra da fonte está maravilhoso também. O fato de ser bilíngue e ser numerado, assim, as linhas da edição Becker ali para citar direitinho. Cara, isso é para quem tem uma vocação acadêmica, para quem vai fazer um trabalho sério, vai tornar essa obra essencial e indispensável. Parabenizo vocês pelo trabalho e agradeço muito pela participação. Faço votos de sucesso mesmo, né? E mais do que vocês colocam como a tradução de uma obra, mas pelo que eu senti de vocês, vocês estão indo muito mais além do que isso e criando uma verdadeira, que já vem se construindo, comunidade aristotélica no Brasil e difundindo, né, que a missão de vocês, essas ideias que são tão importantes, né, e que devem ser resgatadas, porque de fato o pessoal não tem acesso para leitura nessas obras clássicas aí, porque não tem disponível em português, simplesmente por isso, e às vezes quando tem são más traduções que não valem a pena ser lidas, mais desensinam do que ensinam. E vocês estão fazendo um trabalho muito sério e juntando o pessoal das letras com o pessoal da filosofia. Isso é uma coisa fundamental para dar seriedade acadêmica. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, e agradeço muito, ansioso para ver todas essas obras publicadas e prometo ler cada um dos volumes. A você que nos acompanhou até aqui, fica o meu muito obrigado e espero que você também se empolgue e leia essas obras bilíngues de Aristóteles, né? Os editores aqui estão fazendo um trabalho muito sério. Agradecimento também à Livraria A Página e um grande obrigado para vocês que foram até aqui. Um abração do professor Leandro Cordioli. Muito obrigado.